Olá, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Ney Pinheiro. Sou CEO do grupo QualiCert Certificação Digital. Sejam muito bem-vindos à nossa live realizada em parceria com a NetProfit. O intuito dessa live hoje é conseguir trazer para vocês um pouco do carinho e da proximidade que nós temos com os nossos parceiros. E isso muito motivado pelas conversas que tivemos nos últimos dias. E conversamos com dezenas de escritórios de contabilidade, dezenas de parceiros, e percebemos que esse momento para o escritório tem sido um momento de grande preocupação, tem sido um momento de muita aflição, porque eles têm trabalhado muito. A gente pegou os dados na última semana e até quarta-feira, agora, segundo o site do Planalto, foram 28 medidas provisórias, isso sem contar os decretos estaduais e municipais, e tudo isso para que todo o escritório consiga entender, processar e conseguir levar isso para os clientes, porque, como sabemos, contadores por profissão, e eles geralmente são os responsáveis por orientar todos os empresários, principalmente os microempresários. Hoje a gente pode afirmar que várias empresas tomam várias decisões baseadas unicamente pela orientação do escritório de contabilidade. Isso tem gerado uma sobrecarga muito grande para vocês, contadores, e a gente tem acompanhado isso muito de perto e percebido que é muito complicada a situação, pois vocês estão trabalhando mais, orientando muito mais os seus clientes, mas, no entanto, por características do cenário que estamos vivendo, a sua receita está baixando e está ficando mais difícil gerenciar isso no meio disso tudo. E aquele cliente que é o seu parceiro, que você confia e quer continuar dando sequência nos negócios, se você suspender a prestação de serviço, depois você tem um problema muito grave. Então, você tem que continuar. E a gente, preocupado com isso, a gente parou para buscar algumas soluções. E quando a gente parou para buscar e ver alguns caminhos, quando a gente vai no Google e busca como melhorar a performance do meu escritório em momento de crise, tem algumas orientações. A gente consegue perceber que tem vista a mesma roupa que você vista habitualmente, procure um local confortável, mas só isso vai mudar a performance do seu escritório? Será que será isso suficiente num momento tão desafiador, onde a sua decisão nesse momento será responsável por garantir a continuidade do seu escritório, garantir o sustento do seu colaborador? Será que é o máximo de performance que pode fazer? E a gente entende que pode se fazer mais. E buscando isso, a gente procurou rapidamente um grande parceiro que nós temos, responsável por boa parte do nosso sucesso, que é a NetProfit, que imediatamente aceitou o grande desafio de, em apenas 58 minutos, tentar transformar o escritório de contabilidade e mudar radicalmente a performance do escritório de vocês. E eu acredito que vai ser possível. Vai ser feita uma boa transformação e isso vai dar um impacto imediato. Tá? A NetProfit, para quem não conhece, é uma empresa nacional, tá? Responsável por treinamento em algumas companhias como Algar, Atacadista Açaí, Britânia, Girafas, Grendene, Localiza, Filco, Cines, TOTS. Passo a palavra para André Girotto e Rogério Minoro. André, Master Trainer, autor do livro Mais Sniper, Menos Rambo, CEO da NetProfit. Rogério Minoro, diretor Vertical News e especialista em planejamento e produtividade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, muito obrigado, Ney. Legal a gente estar próximo, tão distante, tão próximo novamente, né? E esse tem sido um desafio nosso, com tantos clientes que nós atendemos no Brasil. Nós temos aí 10 escritórios distribuídos aí em 5 estados, mas conseguimos estar mais próximo agora do que antes, principalmente quando a gente fala de alta performance e produtividade. E para nós tem sido um desafio também, né? Apesar de ser um outro segmento e atender vários segmentos, hoje a nossa operação atua 100% também em home office, está atuando 100% home office, e tanto nós quanto os clientes aumentamos a produtividade. É isso que a gente quer comentar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês, por isso que eu estou aqui com o Minoro também, para nos ajudar nessa empreitada. E você que está nos assistindo, claro que tudo que a gente vai propor para vocês, a gente entende que, claro, tecnologia faz uma diferença enorme, processo faz uma diferença enorme, mas tudo que envolve mudança
seja produtividade, seja melhor atendimento, seja redução de custo, tudo que envolve mudança envolve 100% a mudança das pessoas. Então, algumas coisas a gente pode resolver através da caneta, fazer aquisição de um imóvel, vender algo, mas toda vez que a gente precisa mudar algo, nós precisamos das pessoas. É isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês. E aí, né, eu separei uma parte, alguns slides, até para o pessoal poder acompanhar com a gente, né, algumas dicas e algumas possibilidades. E nós vamos separar isso aqui de duas formas. Eu vou falar um pouco mais amplo das possibilidades de mudança, para os líderes, um entendimento macro e talvez teórico do conceito, e depois, juntamente aí com o Minoru, algumas dicas práticas de produtividade pessoal, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo. Então, pessoal, para dar algumas dicas para vocês, e dentro da nossa atuação, né, dentro do mercado, nosso foco, a nossa empresa chama Net Profit, pela ideia do lucro líquido, né, dessa diferença. Então, nós focamos em mudanças de comportamento que gerem receitas e gerem redução de custo por meio das pessoas. E nesse programa, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo veio da necessidade dos clientes nas últimas 3, 4 semanas, nos ligando justamente por esses desafios. E aí separamos duas perguntas que eles têm feito muito, e eu estou falando de mais de 100 clientes que a gente atende atualmente, a gente vem atendendo e trabalhando com esses clientes de diversos potes, e as duas perguntas principais que os CEOs, diretores e as pessoas têm feito para a gente, a primeira é: como manter a equipe focada e motivada para fazer aquilo que deve ser feito? Parece óbvio, mas não é uma coisa simples, principalmente quando as pessoas se afastam, até porque a sensação que dá, se fizéssemos uma analogia, né, de ter ali a fogueira, o carvão ali juntinho, à medida que você vai separando o carvãozinho, eles vão se afastando, já já o fogo começa a diminuir, o aquecimento começa a parar, então não é um desafio simples, até porque é novo para muitas pessoas, né? E vem a pergunta-chave: e o que nós podemos fazer para que as pessoas, para que a empresa possa ser mais produtiva? Então, rapidamente separei algumas ideias. Eu quero que vocês que estão nos assistindo, primeiro, pensem nas ideias de forma macro. Muita coisa não vai encaixar na hora, mas a hora que o Minoru entrar com as dicas, vai ser sustentado, e cada frase, cada experimento, cada teoria que a gente vai apresentar para vocês vai estar presente durante essas dicas daquilo que a gente pretende passar e aquilo que a gente tem feito com a gente e com os clientes que nós atuamos. Então, olha só, pessoal, vou focar primeiro na pergunta, a primeira pergunta que os clientes fizeram, que as pessoas fazem para a gente, que é manter-se focado e motivado, né? Principalmente nesse cenário que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, e aí a incerteza também é um desafio. Mas vamos lá. Então, vou dar o primeiro contexto, a primeira dica aqui. Então, olha só. Primeira coisa que a gente percebeu que tem feito uma diferença enorme chama propósito, domínio e autonomia. Olha só que maluquice isso. Quando a gente fala de motivação agora, no século XXI, né, muita coisa mudou quando a gente fala de pessoas, gestão. E aí tem um cara que eu acho sensacional, que chama Dan Pink, e ele quebrou todas as ideias convencionais relacionadas à motivação em pessoas. E olha só que interessante, ele desvendou aquilo nos últimos 10 anos que nós chamávamos de enigma da motivação. E segundo ele, né, os cientistas sociais já sabiam disso, já sabem disso, mas a maioria dos gestores, e a gente tem acompanhado, não sabe, desconhece. E é por aqui que eu vou começar. Olha só, quando a gente fala desse novo sistema operacional que a gente está vivendo, para que a gente consiga produzir como pessoa, indivíduo ou liderando equipes, o primeiro ponto chama propósito. É o desejo de fazer, né, o que fazemos e que isso sirva para algo maior até mesmo do que a gente. Às vezes, as pessoas vão recebendo tarefa, atividade, e aí aquilo parece assim, pô, mais coisa para fazer, mais coisa para fazer, mais coisa para fazer. Isso dá uma certa dificuldade para as pessoas, porque propósito tem a ver com objetivo, onde a gente quer chegar e por quê. Principalmente a palavra por quê. Qual é a justificativa? O que eu ganho com isso? O que nós ganharemos com isso?
Porque se não existe esse propósito, ninguém vai fazer nada. Ah, por que você está fazendo faculdade, indo finais de semana, deixando de ficar com a tua família? Cara, porque tem um propósito, né? Tem uma perspectiva nisso. Existe um porquê de você sacrificar algo em detrimento de algo. Mas se não tem um propósito, não tem por que fazer. Então, olha só, são dicas, primeiro, para a gente entender o contexto de produtividade. Número 2, domínio. Conhecimento seguro e profundo. Evidentemente, se você não tem domínio sobre aquilo que você faz, você não tem segurança. Se você não tem segurança, as pessoas não fazem, né? Vem o medo, e o medo paralisa. Então, tem que entender isso dentro do contexto, já já vocês vão entender isso na prática. E a outra coisa mais interessante de todas e mais impactante de todas, chama autonomia. O que quer dizer? Nós, às vezes, queremos controlar a produtividade das pessoas no microgerenciamento. O que você vai fazer das 8 às 8h30, das 9 às 9h30, das 10 às 11, e acha que gerenciar horas e cada etapa do processo vai ajudar. Isso não ajuda. As pessoas precisam entender onde elas precisam chegar e elas precisam ter uma liberdade de como elas vão organizar o tempo delas, como elas vão administrar isso, como que ela vai compor isso dentro do dia dela, principalmente quando é home office. E aí vocês vão entender isso na prática. E olha só, se eu pudesse fazer, né, uma relação entre propósito, domínio e autonomia versus os modelos convencionais de cobrar as pessoas, né, as punições do tipo, olha, vocês têm que fazer isso, porque quem não fizer está fora, né, nós vamos mudar, vamos trocar, ou dar recompensa para as pessoas, se vocês fizerem isso, olha, eu vou dar uma parte, eu vou dar um prêmio, né? Mas se a gente colocasse isso, segundo o Dan Pink, nessa relação de quem ganha, ele afirma em todos os estudos dele que essa motivação intrínseca que é dada através da autonomia, domínio e propósito ganha assim de lavada quando a gente fala produtividade. Então, a primeira ideia, o insight que eu quero que vocês pensem antes das dicas práticas. Tudo isso que a gente está falando vai casar com as dicas práticas do dia a dia que a gente vai trabalhar junto, né, Minoru? E olha só, pessoal, segunda parte, como manter a equipe, então, focada, motivada com aquilo que deve ser feito. Uma segunda dica. Essa segunda dica, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com ela, né? Que chama escassez. Só que a escassez é uma coisa incrível e, para nós, NetProfit, isso tem revelado, assim, na prática, o quanto isso tem sido importante nesse momento. Olha só que interessante. Existe outro estudioso, que é o Scott Tonenshai. Esse é o cara que quebra tudo sobre inovação hoje, né, no mercado. É um cara assim, muito focado em performance. E ele diz o seguinte: dois tipos de formas, duas formas de pensar. Não vou falar tipos de pessoa, porque a gente pode mudar a forma de pensar de acordo com as informações que a gente tem. E ele diz que tem duas mentalidades que as pessoas podem ter. Uma é uma mentalidade que impulsiona a realização e outra paralisa. Então, ele chama de mentalidade elástica e ele chama de mentalidade preguiçosa. O que quer dizer isso? Olha que interessante. As pessoas que são os que têm a mentalidade, né, stretching, a esticadora, o que acontece? As pessoas, elas, em vez de ficar pensando no que elas não têm, eu não tenho, diminui minha receita, eu não tenho como fazer tal coisa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. As pessoas que têm a mentalidade elástica, elas pensam, o que eu tenho disponível, quais soluções eu tenho, quais ferramentas eu tenho, e, com base nisso, eu tento aproveitar ao máximo os recursos que existem disponíveis, principalmente aqueles que não requerem custo. Então, as pessoas com essa mentalidade elástica, ela não fica pensando no que ela não tem, ela fica pensando como aproveitar ao máximo tudo que ela tem. E, então, isso faz uma diferença enorme. E o mais engraçado, que o pai e a mãe da inovação chama escassez. Quando as pessoas querem fazer aquilo sem ter o recurso que elas necessitam, quem quer arruma um jeito. E as pessoas começam a descobrir novas formas de fazer, novas formas de se comunicar com os clientes, novas formas de cobrar, novas formas de produzir, novas formas de performar, de atender. Então, isso é algo importante que as pessoas pensem nisso. Fazer, independente de ter ou não recurso, e aqui vem a inovação. Por isso que muitas coisas serão transformadas depois desse momento. Passando dentro dessas estruturas de ideias, antes de ir para as dicas práticas, olha só, terceiro e não menos importante, chama o tempo.
E vocês vão perceber isso na prática com as dicas. O trabalho, Ney, ele se expande de modo a preencher o tempo disponível para a realização. Vou dar um exemplo. Você falou assim, André, nós temos 58 minutos para fazer. Se você falasse que nós temos 3 horas, nós vamos preparar um trabalho para 3 horas. Mas como nós temos 58 minutos, nós vamos fazer em 58 minutos. Se você vai fazer um documento e você diz, cara, eu tenho até amanhã para fazer, você vai esticando isso, porque você tem até amanhã. Agora, se você falar, quer saber, eu preciso sair às 10, eu preciso terminar isso aqui antes das 10. O que acontece? As pessoas entram com mais foco, elas têm que pôr mais energia e se concentrar mais. Então, quanto menos tempo você propõe para você realizar aquilo, ou para a sua equipe, com um propósito forte, mais rápido as pessoas fazem, porque mais elas se concentram e mais foco elas têm. Ou seja, se você quer ter mais foco, diminua os prazos daquilo que você quer entregar, até para sobrar tempo para você fazer outras coisas. Então, não pegue algo e diga, eu tenho até a hora do almoço para fazer. Não, pegue algo, olhe e diga, eu quero fazer isso em 1 hora, eu preciso terminar isso. Combina o jogo com as pessoas, foca nisso. Isso vai fazer uma diferença enorme na hora que a gente for dar as dicas para vocês. E, pessoal, se você quer aumentar, então, o foco das pessoas, crie esse propósito, aumente esse desafio e diminua esses prazos, tanto para você quanto para as pessoas. E, falando um pouquinho da Net Profit, né? Eu quero trazer essa vivência para nós, apesar de sermos uma empresa especialista em alta performance, também tivemos que reinventar e descobrimos formas de performar muito mais. E olha só, o que nós temos feito aqui? Nós estamos em 5 estados, em 10 escritórios regionais. Nós temos trabalhado nessas últimas 3 semanas o que nós chamamos de missões diárias. Nós fazemos uma reunião todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Agora o pessoal, como está performando muito, eu aliviei um pouquinho. Está fazendo das 8 às 9 da manhã essa semana. E aí nós temos uma missão diária. Cada um do time tem uma missão diária. E como que a gente administra isso? É importante para as pessoas que estão nos ouvindo, antes de entrar nas dicas práticas com o Minoro, entender o seguinte. Quando você propõe uma ideia para as pessoas, a probabilidade de realizar é de 10% apenas. Quando você trabalha com o seu time nessas reuniões, por exemplo, diárias, e as pessoas entendem o propósito daquilo e assumem aquilo, já aumenta para 25%. Quando a gente consegue trabalhar os prazos, e no caso da Net Profit, a gente tem trabalhado com missões diárias, são 24 horas para a realização daquilo, já aumenta para 40%, porque já vê o fator tempo, né? As pessoas têm que se concentrar mais para fazer aquela entrega. Quando você ajuda as pessoas a planejar o como, no dia dela, nas estruturas, nos horários, nós já temos aí metade do jogo ganho, dentro dos prazos, dentro da qualidade e da entrega que nós vamos realizar. Só que o que tem mudado, Ney? Quando a gente tem feito essas reuniões juntos, com os entregáveis e discutindo, e eu vou dar um roteirinho para as pessoas acabam se comprometendo, né? Eu vou fazer isso, então, olha, gente, então eu vou focar naquilo, até amanhã eu termino tal coisa, até amanhã eu vou fazer aquilo lá, até a hora do almoço eu já disponibilizo para vocês isso, já aumenta para 65%. E qual é o pulo do gato? Que nós temos esse compromisso diário, cada um, de apresentar e relatar os resultados que atingiu ou está atingindo. E aí, o que a gente tem feito? Nós chamamos isso aqui de sprints, né? Ou Scrum diário, que é algumas metodologias que algumas empresas usam, principalmente na área de tecnologia, que a gente vem adotando para a nossa área de performance, independente do segmento e tamanho, né? Mesmo sendo uma empresa pequena, como a Net Profit, de fato é uma empresa pequena. Pessoal, olha só, as pessoas começam as nossas reuniões, nessas missões diárias, e ela tem algumas perguntas que ela tem que responder. A primeira é, o que eu fiz ontem e que resultado eu obtive? Então, as pessoas decidiram o que ia fazer, compartilharam onde iam focar, as atividades que iam realizar. Então, ela tem que relatar esse resultado. O que ela fez, qual o resultado que ela obteve. Número 2, o que ela vai fazer hoje e quais resultados ela quer obter hoje. Então, como nossa reunião, nós temos hoje 16 pessoas que participam dessas reuniões, que são os gestores das nossas unidades ali, né? Cada um tem seus 5 minutos para comentar, né? 4 minutos, 3 minutos, em média.
E aí, existe alguma coisa, algum impeditivo para realizar as atividades hoje. Então, aí as pessoas começam a pedir auxílio. André, eu preciso que você libere tal coisa. Olha, eu preciso da parte financeira que me libere isso. A área de tecnologia, André, será que a gente podia ter um link disso? Então, todas as áreas estão envolvidas para poder compartilhar e se comprometer um com os outros. E aí, nessa reunião diária, o objetivo não é o status, como que está andando, se fez, é mais para promover esse comprometimento e o alinhamento de todo mundo. Isso tem gerado uma motivação enorme nas pessoas, um comprometimento enorme e uma performance incrível nesse cenário home office. E para você ter uma ideia, o escritório de Curitiba, nós até optamos agora em abrir mão do escritório, porque a gente viu que é desnecessário, por exemplo, ter um escritório de negócio mediante a tanta performance que a gente está tendo, né? Um escritório mais focado para a área comercial, talvez a gente não necessite mais ter uma estrutura física, e é o que a gente tem estudado agora. E, pessoal, para que a gente possa agora evoluir com práticas, eu quero que vocês peguem tudo isso que nós falamos. Nós falamos de dar autonomia para as pessoas, contanto que elas tenham domínio e saibam o que elas têm que entregar hoje. Fazer essas reuniões diárias com as pessoas, para que as pessoas possam dizer o que fizeram e se comprometer. Demos a dica de reduzir o tempo e definir o período e o tempo que você vai realizar essas atividades para que você possa ganhar em foco e produtividade. E falamos das pessoas terem essa mentalidade elástica. Não pense o que falta, mas o que eu posso adaptar, improvisar para fazer o que eu tenho que fazer. E agora, com o Minoro, nós vamos apresentar algumas dicas práticas dessa parceria internacional que a NetProfit tem com a News Company, que é a maior empresa de produtividade e planejamento do mundo, no qual a NetProfit é responsável no Brasil por essa vertical, e o nosso diretor Minoro é quem vai poder trabalhar agora com vocês, pegando esse contexto teórico que eu coloquei, para poder dar algumas dicas práticas. Então, nós temos 6 princípios importantes para a produtividade, principalmente home office, principalmente para as pessoas que precisam produzir e nem sempre têm todos os recursos necessários. E aí nós vamos falar de foco, nós vamos falar de plano de atividades, nós vamos falar de padrão e como explorar melhor o teu potencial. Nós temos outros princípios que nós não conseguiremos abordar hoje. Então, Minoro, podemos focar nesses 3? Foco vamos lá, André. Plano de atividade e criar um padrão para as pessoas terem uma ideia. E agora é o momento de você pegar a canetinha, papel e começar a pensar no seu dia e pode interagir com a gente, né, Ney? Pode ir pensando nas perguntas, daquilo que a gente está falando, porque ainda vai sobrar um tempo para a gente responder algumas perguntas em cima dessas dicas. Tudo bem? Para a gente começar, Minoro, seja muito bem-vindo. Agora é a hora de ir para a prática. Agora vamos tirar a dúvida na parte prática. Pessoal, prepara as perguntas que no final a gente esclarece a dúvida específica do seu escritório aí. Bacana. Joia, obrigado. Seja bem-vindo, Minoro. Obrigado, André. Então, vamos lá, né? Vamos para algumas coisas, algumas dicas bem práticas. Esses princípios, eles servem tanto para o momento atual que a gente está, que é um momento aí mais restrito em casa, mas serve muito também, Ney, quando você está no escritório ali com todo mundo junto, né? E você precisa aumentar a produtividade da equipe. Então, espero que essas dicas sejam bastante úteis aí para todo mundo. Primeiro, foco no impacto crítico. Aqui tem um ponto super interessante, que assim, nós estamos vivendo o que os americanos chamam de economia da desatenção. Olha que legal isso aí, né, cara? Quer dizer, não é tão legal assim, mas é uma coisa que está acontecendo bastante hoje, que é as empresas, e o universo de negócios, principalmente, ele é muito bombardeado por muitas interrupções, mas também de boas ideias, boas inovações, novidades, interrupções, problemas. Todos os dias a gente está imerso em um montão de coisa, e isso faz com que a gente perca, às vezes, algo que é fundamental, que é o foco naquilo que gera maior impacto no negócio da gente. Então, qual que é o segredo principal desse princípio, né? O segredo principal é o seguinte: focar significa dizer sim, muito comprometido para poucos objetivos que impactam, e dizer não para todas as outras coisas que tiram a gente do nosso foco. Parece óbvio, né? Mas faça uma reflexão aí. Quanto do tempo que você tem hoje você consegue ficar realmente focado naquilo que tem alto impacto no teu negócio, ou você passa apagando incêndio de coisas que têm menos impacto no teu negócio? Então, aqui a ideia é como é que eu posso aumentar esse foco. Queria dar só Ney e André aqui,
por exemplo, a Apple, né? A Apple, que durante muitos anos ela foi a mais valiosa do mundo e até hoje ela segue sendo uma empresa muito valiosa no mundo todo, né? Uma das mais valiosas do mundo. E o Steve Jobs, quando ele era o CEO da Apple nessa época, ele dizia o seguinte, que o mais difícil, olha que legal, o mais difícil não é você dizer sim para as coisas que eles fazem, é dizer não para as outras 1000 inovações e ideias fantásticas que eles recebiam todos os dias e que eles diziam não, para descartar tudo isso e ficar com aquilo que realmente seria impactante e disruptivo para eles no futuro. Então aqui o segredo é esse. Como é que eu começo a pensar nas coisas que são fundamentais para o meu negócio? Se a gente avançar aqui, olha, tem algumas coisas que podem ajudar. Como é que você estabelece esse ponto crítico, né? A meta crítica, o objetivo crítico? O mais importante do objetivo crítico é o seguinte, vamos pensar que são batalhas que têm que ser vencidas. Esse conceito, quando você estiver aí com o teu caderninho, dá uma pensada. Quais são as metas que você precisa conquistar nesta semana, né? Como falou o André, os horizontes são muito curtos, ou no máximo vai dentro deste mês, ou hoje, inclusive, né? Se a gente está falando da missão diária, que se eu não fizer, nada mais importa. Esse é o conceito. Se eu não conseguir conquistar isso, nada mais importa. Então, por exemplo, tem empresas que hoje em dia estão muito abaladas com a questão financeira, outras estão abaladas com a questão de produção. Qual é o ponto chave que se eu não conseguir realizar, se eu não conseguir resultado, nada mais importa? É o fluxo de caixa, né, André? De repente pode ser o fluxo de caixa nesse minuto, que é o que, se eu não conseguir tal nível de fluxo de controle sobre o meu fluxo de caixa em um prazo dessas 2 semanas, putz, todo o resto que eu fizer não importa. Então, essa é a tua meta crítica neste momento. E as pesquisas mostram o seguinte, se você tiver mais do que 3 metas críticas, a probabilidade de você conseguir resultado é decrescente. Inclusive, as pesquisas mostram que se você tiver 10 metas que você chame de crítica em um dado momento, a probabilidade de conquistar qualquer uma delas é muito baixa, é 0. Tá? Então, foco em 2, no máximo 3 metas críticas. Tá bom? Que mais? Se você faz essa reflexão hoje, pessoalmente, então qual o objetivo para você realmente fará a diferença nesta semana? Toma nota aí. E se você é um líder de uma equipe, então tem uma outra frase, uma outra pergunta que você deveria se fazer agora. Qual é o objetivo, se alcançado por toda a minha equipe, meu time, né, nessa semana, vai fazer a diferença, né? Então, se você conseguir pensar nisso de forma bem concreta, olha, é aqui onde nós vamos dar foco, todo mundo vai poder correr para o mesmo lado nessa semana. É mover em bloco, né? Você consegue mover todo mundo em bloco. E tem a coisa do porquê, né, André? E agora trazer um pouquinho daquela teoria inicial que parece não encaixar. Olha só, primeiro a gente tem falado aí, ó, fazer a diferença hoje. Então, prazo. Tempo é determinante para a produtividade. Menor o prazo, maior a performance, maior a produtividade. E o porquê aqui é justamente o propósito. Gente, por que nós temos que virar isso aqui essa semana? Por que todo mundo tem que mergulhar e nem que a gente extrapole algum horário esta semana? Qual é a justificativa disso? Por que isso? Se não tiver muito claro para as pessoas, elas vão desacelerar, eu vou desacelerar, a equipe vai desacelerar, né, Minoru? Eu acho que aqui tem um outro ponto, André, que você colocou, e na Net Profit a gente tem trabalhado assim, que essas metas são muito ambiciosas também. Metas alcançáveis, sim, mas ambiciosas, porque a equipe precisa sentir o desafio também, né? A gente precisa avançar de uma maneira muito em coisas que realmente produzam resultado para o negócio. Não adianta você colocar uma meta que você é bonitinha, mas que não vai gerar o impacto que você precisa. Não, se a meta é reduzir o custo em 50%, essa é a meta, né? E aí a gente tem que perseguir ela de maneira muito, muito clara, né? E com isso avançar ou evitar, inclusive, a ruína, né, de muitas empresas. Muito bem, vamos falar agora do plano de atividades 2080. Eu acho que todos nós, né, a maioria de vocês aí já ouviram falar do Pareto, né?
Mas, recentemente, eu conheci um pouco mais a história do Pareto. O Pareto foi um arrecadador de impostos lá na Itália, né, no século XIX, e ele descobriu o seguinte, que 20% das pessoas possuíam 80% das terras da região onde ele atuava. E ele começou a perceber o seguinte, toda vez que ele ia cuidar desses 20%, ele já garantia o faturamento, né, a receita que ele precisava fazer de arrecadação naquele período. Então, ele começou a priorizar pelas coisas de maior impacto, né, pelo 20% que geraria 80% do resultado. Então, qual é o segredo que a gente quer trazer aqui para vocês? Esse é um segredo que eu sei que muita gente já faz, mas na hora que você põe de maneira consciente, pode trazer um grande impacto. Imagina que você estabeleceu a meta do teu dia, que o André colocou ali, a meta do dia ambiciosa, factível. Tá, quais são as atividades que vão gerar maior impacto neste resultado, né? Se a gente conseguir colocar energia, foco nessas atividades que geram uma maior parte do resultado, você vai poder trabalhar menos e ter mais resultado, né? Então, aquela história de você estar sempre muito ocupado não necessariamente é positivo. O que você precisa ter, é claro, estar bastante bem ocupado, mas nas coisas certas, cumprindo com as atividades que realmente fazem muita diferença, né? E tem uma outra vantagem disso, né, André? Se a gente avançar um pouquinho, quando você começa a estabelecer as coisas que são prioritárias para você, né, onde você começa a ter realmente resultado, porque o teu foco está colocado em cima das atividades de grande impacto, você também começa a se sentir bastante melhor, porque você começa a cultivar disciplina pessoal. Então, imagina agora, todo mundo em casa, com as equipes trabalhando home office, né, muita gente aí, ou com um certo distanciamento, e você começa a ter a equipe sentindo que o que ela faz tem alto impacto e tem bastante resultado. Então, essa é a importância de você priorizar esses pontos, tá bom? Se a gente pensar também, vamos lá, só avançar um pouquinho aqui, como é que você pode fazer isso de maneira muito prática? Isso é uma das coisas que pouca gente faz. Eu já consultei com muita gente, as pessoas dizem, não, olha, realmente eu sei o que é importante, mas às vezes eu não coloco na minha agenda, não coloco como se fosse um compromisso para eu cumprir. Então, coloque isso na tua agenda e antes de qualquer coisa, comprometa-se envolvendo outra pessoa, né? Tem que ter gente envolvida, faz com que você também se comprometa mais. Que mais? Cria as condições, isso aqui é bem legal. Tem muita gente que nos pergunta atualmente, né, Ney, como é que eu faço, cara? Eu estou trabalhando no home office, tenho filho em casa, tenho outras atividades que fazer. Olha, dentro do princípio que o André colocou, de você poder, né, o lei de Parkinson, fazer em horários muito restritos, é melhor você ter 1 hora, né, de acordo com as outras pessoas da casa. Fala, olha, nessa hora eu preciso me concentrar nessas coisas, então, por favor, não me interrompam, do que você ter 4 horas sendo interrompido todo o tempo. Então, é melhor você focar esse tempo que você tem e criar as condições para que você realmente possa realizar o seu trabalho, tá bom? Nesse ponto, muitos parceiros têm dito que eles não conseguem concentrar no próprio negócio porque o telefone não toca com eles atendendo os clientes o tempo todo. No decorrer do dia, eles ficam resolvendo o problema dos clientes, não conseguem encontrar o tempo para gerenciar o próprio time e quanto mais o próprio escritório. Como, nesse instante, conseguir concentrar e garantir esse 20-80 para o próprio negócio? Acho que é uma ótima pergunta. O André sempre coloca um ponto aqui, se você quiser complementar, André, que é o seguinte, você não precisa do dia todo com alto nível de prioridade, como a gente está colocando aqui. Talvez você precise realmente de 20% do seu dia, entendeu? Nesses 20% do seu dia, é importante você combinar o jogo com todo mundo, de que é um horário onde você está focado nas atividades de alto impacto para o teu negócio. Agora, tem negócios também, Ney, que o alto impacto está justamente na atenção ao cliente, né? Então, a ideia aqui pode ser também criar células que possam atender constantemente o cliente, como sendo sua prioridade principal, mas que você possa ter outras atividades do teu escritório focadas naquilo que gera mais impacto também para o negócio, tá? Mas o importante é você criar esses espaços e combinar o jogo, né? Muitas vezes você consegue fazer isso com outros clientes também. E viu, Ney? É um ponto-chave aqui para nós. A gente vai falar de padrões, né? E já o Minoro vai falar disso. Mas eu costumo dizer para as pessoas o seguinte:
E não é só na teoria, né? A gente faz isso há 15 anos acompanhando executivo. Grande parte da minha carreira, antes, há 10 anos, era fazer coaching com executivos em loco, acompanhá-los, né? Executivos, altos executivos em empresa. E a questão-chave é o seguinte, Ney, você tem que pegar e usar esse critério de Pareto e casar com a ideia das atividades. Então, 20% das suas atividades, isso é, se você acertar, né? Se você souber fazer a avaliação, 20% das suas ações são equivalentes ao que gera 80% dos seus resultados. Então, primeiro, identificar isso. Número 2, você precisa separar 20% da tua semana só para focar nos 20% das ações, mas de forma assertiva e concentrada. O que quer dizer isso? Eu estou falando de 1 dia por semana, ou estou falando de 1h30 por dia, né? Ou meio, 2 meio, né? Períodos. Então, o que acontece? Eu falo para os executivos, escolha esse horário aqui, pode ser 1h30, pode ser das 8 às 9h30, pode ser das 7 às 8h30, pode ser das 11 a meio-dia e meia, né? Lógico que tem algumas atividades que tem que casar com os clientes, etc. e tal, mas esse período é inegociável. Então, se você conseguir colocar 20% do teu tempo 100% concentrado nas atividades de maior impacto daquilo que é tua responsabilidade, nem os outros 80% do tempo, as outras 6, 7 horas, você pode fazer o que você quiser, resolver apagar incêndio, etc. e tal. Então, se 20% de impacto das suas ações é gestão do teu time, separe 20% do teu tempo e faça isso com a maior intensidade do mundo. O resto do dia, cara, você pode ficar equilibrando o prato, atendendo o cliente, resolvendo o pepino, que ainda assim você vai estar sendo estratégico e produtivo. O que não dá é você resolver todas as buchas e urgência para depois falar, puxa, isso era tão importante que eu tivesse feito e eu não fiz, o dia acabou. Entendeu? Então, isso é algo fundamental. Boa. Aqui eu queria acrescentar um ponto, André, que é o seguinte, qual o impacto, Ney, da gente ficar, não conseguir fazer esse momento de concentração, né, que o André colocou. Se a gente não consegue criar esse momento, eu sei que é muito difícil, estando às vezes home office com todas as outras atividades, por isso acho que é uma coisa que cada um tem que pensar como é que pode estabelecer isso, e nós vamos tocar um pouco isso no nosso próximo princípio, que nós vamos falar também, mas acho que é muito importante ver o seguinte, os estudos mostram que quando você fica mudando de uma atividade para outra, cada vez que você tem que voltar, faz de conta isso que você colocou, né? Eu estou lá concentrado fazendo uma planilha, toco o telefone e eu atendo. Quando você faz essa interrupção para você voltar ao nível de concentração que você tinha antes, se for uma interrupção muito breve, muito simples, são 3 minutos. Se for uma interrupção grande que te tira totalmente da concentração que você está, pode demorar até 2 horas para você chegar no mesmo nível de concentração. Então, o importante aqui é o seguinte, se você começa uma atividade, por isso essa coisa de criar as condições antes, é super importante que você consiga terminar ela, né? Não sei se já passou, não sei se com você ou com o pessoal que está escutando a gente, já passou isso, de você sentir que você é interrompido, e chega no final você fala, cara, o que exatamente eu consegui produzir, né? Então, esses espaços, esses momentos onde você consegue gerar alta produtividade, cientificamente você pode ser até 4 vezes mais produtivo, se você consegue sustentar isso, né? Minoro, isso acontece muito, tá? Nesse instante, por exemplo, no nosso chat, ainda não chegamos nas perguntas, mas é muito pertinente o comentário da Neuza Maria de Paula, que ela fala que ela não acha viável o home office, porque a disciplina é essencial, que na crise ela está obrigada a passar por isso, mas ela não acha viável. E justamente quando ela fala da disciplina, são por causa das distrações, né? Então, exato, dentro de casa, essas distrações aumentam, a gente sabe disso, e por isso que eu acho muito válido o que está sendo demonstrado aqui, a questão de se criar relatórios, metas diárias, acompanhando essas metas, como o André falou, e principalmente criando a concentração e evitando essas distrações. Então, essa dificuldade de home office, ela existe, mas são esses métodos que vamos fazer a gente conseguir vencer essa fase que a gente não sabe até quando vamos enfrentar isso. Então, essas estratégias são fundamentais, né? Exato. Claro, como a Neuza comentou, agradeço demais, tem todos os desafios. Mas uma coisa que é interessante que a gente está aprendendo, assim, a gente não pode trabalhar home office do mesmo jeito, com o mesmo mindset, com a mesma mentalidade, mesmo
que a gente trabalharia no dia a dia, né? De que você vai para o trabalho, você não tem interrupção de outras interrupções, né? Filho, etc e tal, e você tem um horário aqui, você tem as pessoas ali te cobrando e tal. Em casa é um trabalho diferente. Em casa, as pessoas têm que ir com as próximas dicas, né, Minoru? Somando tudo isso que a gente está falando, as pessoas têm que achar, a gente está achando uma forma de fazer, nós e os nossos clientes, nós estamos trabalhando 5 horas e sendo mais produtivo do que as 8 que a gente fazia no escritório. Né? Claro que existem as urgências, nós chegamos, às vezes, até fazer reunião à noite, que dá um pepino no sistema tal, mas se a gente consegue juntar todas essas peças, as ações, o tempo, aquele horário dos meus 20%, aquilo que é mais importante, o propósito, as pessoas estão conseguindo performar muito em casa, com metade do tempo que se levava no escritório. Né? Então, realmente não é fácil, é um desafio, e quando a gente consegue encaixar, né, tem que ser uma mudança, não dá para encarar o home office como a gente encara o dia a dia de trabalho. É uma postura e um conceito estratégico muito diferente, que é o que a gente tem percebido, e com as dicas do Minoru ainda fica, né, a parte do padrão somada a isso, uma coisa que fez uma diferença enorme para nós. Né? Vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre o padrão, porque eu acho que isso vai ajudar a gente. Aí, pessoal, a gente vai deixar isso, sobre o padrão. A questão do padrão é o seguinte, pode avançar um pouquinho aí, André, por favor? Olha, nem todas as horas do dia são iguais para as pessoas. Quem né, provavelmente, não sei se você ouviu falar, não, olha, melhor é você fazer tal tipo de atividade, tal hora do dia, né? Tem muitas dicas que existem sobre isso. Sei lá, faz atividade física durante a manhã, tem todos os tipos de dicas que as pessoas deram. Os estudos mais recentes, eles têm mostrado o seguinte: todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Cada um tem o seu horário melhor para fazer as coisas durante o dia, né? Então, nem todas as horas do dia são iguais para todo mundo. Eu vou dar um exemplo pessoal, desculpa aí a autorreferência, mas assim, eu gosto de acordar às 5h30 da manhã. E o meu horário estelar, né? Meu horário nobre, é das 6 da manhã até as 9 da manhã. Esse é o horário onde eu tenho melhor desempenho. Eu já fiz as contas, como a gente ministra esse programa faz algum tempo já, depois que eu aprendi isso e comecei a aplicar comigo mesmo, o que eu faço à noite, aliás, depois das 10 da noite eu morro, né? O André até dá risada porque eu sumo dos chats, eu desapareço de todos os lugares, porque eu estou morto, eu não consigo processar nada. Depois das 9 já não consigo processar muito. Então, o que eu faço? As atividades que eu teria que fazer nesse horário, sejam quais sejam, pessoais, profissionais, não importa, eu faço de manhã em 1/4 do tempo. Então, isso que o André acabou de colocar é super importante. Como é que eu posso ser tão produtivo, às vezes, incluso estando em casa, que eu consigo ter um impacto muito alto com menos tempo, né? Aproveitando o teu horário nobre. Então, vamos lá, vamos para as dicas aqui. As dicas principais aqui, assim, primeiro, descubra o teu horário nobre. Olha lá, o Ney já está pensando, qual é o meu horário nobre, né? Qual é o horário onde você percebe que a tua cabeça funciona assim de forma de verdade espetacular, né? Onde você pode criar coisas muito rápido, onde você se concentra muito, onde você tem bastante foco, né? Depois que você descobrir esse horário nobre, você cria uma nova ordem diária. Então, por exemplo, eu deixei todas as coisas importantes que eu tenho para fazer nesse horário que eu faço super cedo de manhã. Avisei meu time, falei, olha, gente, se vocês receberem e-mail meu 6 horas da manhã, não é para vocês responderem às 6, responde a partir das 9, não tem problema nenhum, mas eu preciso desse momento para me concentrar, né? E aí você atribui as atividades mais importantes. Lembra que a gente falou, Ney, quais são as atividades mais importantes que a gente precisa fazer, as 20% dos 20, 80%? Cara, faz aí, nesse horário nobre teu. Por quê? Porque você vai conseguir fazer muito mais rápido, com muito mais eficiência, muito maior impacto e o teu resultado vai ser muito melhor. E depois que você já cumpriu isso, todo o resto, né? Pode ser, os ladrões de tempo podem acontecer nos outros horários. E, fazendo essa referência, lembra que nós falamos da autonomia? A autonomia, nós aprendemos aqui na empresa, assim, quando a gente passa essa missão diária do entregável de hoje para amanhã, a gente dá essa autonomia. O Minoru gosta de fazer essas coisas bem cedo. Eu já tenho o meu horário máximo, estelar, a partir das 4 da tarde. Ali o time não aguenta.
porque ali minhas coisas começam, e aí eu vou resolvendo, quando dá 6 horas, se deixar, eu vou até meia-noite. E é a mesma coisa, eu estou mandando mensagem para o pessoal meia-noite, mas também não vai responder na hora, né? Mas é o momento que eu vou separando nas coisas. Então, quando você dá uma certa autonomia, as pessoas podem administrar esse tempo, pelo menos é o que a gente tem visto nos clientes. Então, algumas pessoas dizem, eu tenho alguns compromissos que eu vou fazer com meu filho, vou fazer a lição tal, só que tal horário é o horário que a pessoa está com a cabeça melhor para trabalhar. Ela tem que usar aqueles 20% para focar naquilo, para poder fazer a demanda do dia a dia. Por isso que o home office é uma forma muito diferente de se trabalhar, de se pensar, de se organizar, né? Não dá para comparar aquele dia a dia que a gente teria no trabalho. Pode falar, Ney. E isso é muito interessante, André. Por exemplo, eu estou no time do Minoro. Eu prefiro acordar às 5, produzir ao máximo até 7, 7h30. Já garanto o meu dia, que depois eu sei que eu vou ter distrações. E junto a isso, o Anderson Silva, ele fala que não é só o telefone tocando, mas há outras situações, como cachorro latindo, filho pulando, gritando, entre outras coisas. Gente, em home office vai ter filho gritando, a gente não vai conseguir fugir disso. A gente não vai conseguir ensinar isso nesse treinamento. Mas se tiver um horário nobre, que hora que aquele filho está dormindo? Se eu conseguir entregar meus 20% naquele horário, eu libero o resto do dia para entregar completamente para o filho também. Conseguir organizar isso que é a chave, né, pessoal? Ô, Ney, você matou a pau, é isso mesmo, né? Ontem a gente estava ministrando esse treinamento com outras pessoas, né? E uma das pessoas que estava escutando justamente disse isso. Ela falou, olha, eu me dei conta que o meu horário nobre era das 9 às 11 da manhã. E é um horário onde agora, no home office, ela está com muita dificuldade, porque é o horário onde os filhos estão exigindo mais dela para ela ajudar em coisas da escola e tal. Então, ela falou, olha, eu acho que eu preciso dividir meu horário nobre entre coisas do trabalho e coisas dos meus filhos, né? Porque não é que a gente vai deixar a família para depois, né? A gente pode aproveitar o horário nobre para as duas coisas, mas de forma bem definida. Tem até uma dica super interessante, que é a seguinte, se prepara antes para o teu horário nobre. Olha que legal isso. Faz de conta que teu horário, Ney, começa aí nobre, né? Horário nobre às 6 da manhã. Né? 5h30, você falou. Então, 5h30 da manhã. Sabe o que você faz? Não acorda às 5h30, né? Acorda às 5, já toma uma ducha, se prepara, 5h30 você está ligadão e aproveitando o teu horário nobre ao máximo. Tem uma frase para a gente terminar aqui, que é nessa parte desses princípios, que é assim, o Picasso, ele dizia o seguinte, espero que a inspiração me pegue trabalhando, né? Quer dizer, cara, quando vier o teu horário nobre, que você esteja preparado para atacar com toda a força, né? Agende reuniões importantes consigo mesmo nesse horário, também é super importante. Aqui é um horário que não é necessariamente para os outros, é um horário que é bem para você avançar com os seus temas, mas também pode ser para os outros, se você achar que isso aí é uma das coisas importantes no seu trabalho, né? E seja criativo, isso que a gente falou, né? Misturando esses melhores momentos do dia entre família, criação, saúde e diversão. Por exemplo, para mim funciona melhor fazer esporte à noite, porque durante a manhã, que eu gosto de fazer, eu até gosto de fazer, o problema é que a gente usa o horário nobre da gente para fazer as coisas que a gente gosta, não necessariamente as coisas mais importantes ou impactantes. Então eu mudei, agora eu faço ginástica à noite e trabalho nas coisas que eu preciso, criatividade e concentração de manhã. E, Minoro, quando você fala ginástica, já entrega a sua idade, viu? Fazia muitos anos que eu não vi alguém falar, eu faço ginástica. Como é que fala agora, André? Tá vendo? Tô tão por fora que nem sei como falar também. Que bom. E, pessoal, para contribuir, né, ainda mais, o que nós fizemos essas semanas? Falando com os nossos clientes, o que eles têm feito e como eles têm administrado. Então, 4 diretores, clientes nossos de empresas, que nós fizemos entrevistas na íntegra, vocês podem ter acesso através da nossa página do YouTube ou do nosso Telegram. Esse aqui é o Mauro Noé, diretor de polos da Uninter. São mais de 700 polos e ele é o diretor de polos da Uninter. E ele diz o seguinte, já percebo a quantidade de esforço que era colocado em reuniões, alto valor de folha de pagamento, porque reunia todos os diretores, com baixa produtividade, ainda que presencial. E o que tem funcionado, a estratégia que deu certo para ele, né? Lógico que na entrevista tem muito mais, mas ele disse que os alinhamentos diários,
via essa reunião à distância, né? Sempre de cima para baixo, então ele faz uma reunião dos diretores à distância e depois eles fazem as reuniões com os diretores de polo e depois os diretores de polo fazem as reuniões com seus times, né? Para os planos táticos e operacionais. Mas quero chamar a atenção para reuniões e alinhamentos diários. Ele falou, André, isso se tornou sagrado. Aqui é o nossos 20/80, é o nosso horário nobre, é dedicado para isso e tem feito uma diferença gritante. Uma outra pessoa, que é um cara fantástico, chama Felipe Colombo, ele é CEO da Anjo Tintas do Sul, uma empresa que trabalha em 3 verticais, uma das maiores, né, no segmento, trabalha no automotivo, trabalha com varejo, etc. E ele diz o seguinte, que o Brasil é muito empreendedor e se todo mundo ficar ligado, trocando ideias, a gente vai sair disso numa boa. E a estratégia que deu certo lá, né, é o seguinte, não cobramos horário de trabalho, baseado até naquilo que a gente vinha trabalhando com eles, né? Ou seja, tem uma meta de desempenho, as pessoas se organizam no dia, entenderam o propósito, e ele diz que o que ele está mais trabalhando com as pessoas são os aprendizados e as evoluções diárias. Além disso, eles criaram comitês para que todo mundo possa participar, né, de temas específicos. Ó, a gente tem problema com isso, quem quer participar, e as pessoas estão participando, todas as áreas e cargos estão participando com soluções. Essa pessoa é extraordinária, a Silvia Foster Marafon, ela é conselheira de várias empresas, e inclusive do Conselho Administrativo da Cianet, uma empresa sensacional, né, também nessa área nossa aí, de tecnologia, que muitos, né, de vocês atuam fortemente, e ela diz que a entrega tem sido o maior ponto de relevância. É isso que eles batem o dia todo. Qual que é a entrega que as pessoas têm que fazer, e não como exatamente elas têm que fazer. E ela disse, André, dê poder para elas e verá entregas maravilhosas. A estratégia que deu certo para ela, tem dado certo, é cuidar muito das pessoas, da saúde mental, focar na clareza do que as pessoas têm que entregar e dar poder para elas. Elas administram o dia da forma que elas acharem melhor, da forma que elas quiserem administrar com a família, para fazer essas entregas. E esse eu quero chamar bastante atenção, né, Minoro? O Ângelo Guerra, ele é VP da NEC do Brasil, uma empresa assim, acho que, não lembro quantos funcionários tem, né, Minoro, mas 3.000, 4.000, 5.000, no mundo são mais de 30. E ele, como vice-presidente, né, para encerrar, foi muito impactante para nós, que ele disse o seguinte no final da nossa entrevista, que nossos familiares e colaboradores de trabalho, né, que daqui 2 anos se lembrem desse período do Covid-19 como grandes momentos pessoais e profissionais que nós vivemos, de união, de engajamento e de aprendizado. A estratégia que deu certo para ele é manter a rotina, né, mais próxima do que antes, ele disse, e mesmo as pessoas home office, ele tem mantido coisas, por exemplo, eles têm feito happy hours às quintas-feiras virtual, mesmo nessa complexidade de empresa, que tem sido algo, assim, extraordinário. Ney, o pessoal tem algumas perguntas, a gente vem participando, mas, cara, estamos à disposição, agradeço demais, e está aí no tempo que você pediu, hein, no desafio. Isso aqui nós temos um programa que são 9 horas, são 6 horas de programa, de treinamento, mais acompanhamento 30 e 60 dias, que chama Missão Possível, que é o programa completo. Então, são um total de 9 horas de atuação, mas aqui é uma pincelada rápida aí nos nossos 58 minutos, Ney. Excelente, André, excelente, tá? No caso da Quality, a gente está muito parecido com a Silvia Fossa da Cianet. A gente tem sentido uma entrega absoluta do nosso time. Os nossos resultados estão bastante sustentáveis, nós estamos muito mais próximos dos nossos parceiros. Essa própria live é uma maneira de estar mais próxima deles, então a gente está tendo uma fase muito de parceria, muito engajada. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Em relação às pessoas nesse tempo de home office, estava acompanhando aqui, tem quem está gostando. A gente tem a Ariane Maciel, que acha super viável o home office, que no futuro será assim. Ela fala que vai reduzir gastos, diminuir poluição, congestionamento. Então, tem muitas pessoas que se encontram. Mas o que eu espero que a gente tenha conseguido passar é para quem está tendo alguma dificuldade para como concentrar, onde focar, para onde ele vai evitar aquela distração. E se é uma realidade, a gente tem que enfrentar. Contador já sofre demais, as contabilidades já sofrem demais com imposições do governo, então precisa se organizar 2 vezes. E a Quality, mais uma vez, está sempre à disposição de todo mundo, de todos os parceiros.
A gente lançou recentemente certificado por videoconferência para garantir que ninguém tenha que sair de casa nesse momento de confinamento. Basta fazer pelo celular, é fácil, é prático, é intuitivo. Não gosta de tecnologia? Nós vamos até você. Nosso atendimento home office está super reforçado, tem agenda para todo mundo e as unidades continuam funcionando. Então, a gente continua atendendo mais do que nunca, com métodos inovadores, com métodos tradicionais. Para quem precisar, a gente está de pé. E a gente espera ajudar não só em termos de performance, qualquer necessidade que tenham, qualquer sugestão, manda para a gente, continue enviando perguntas, tá bom? Quero agradecer muito, muito ao André, agradecer muito ao Minoro por esse tempo que teve com a gente aqui. Foi esclarecedor, tá? Ao menos para a gente da Quality, mais uma vez. Tenho certeza que os contadores que nos acompanharam também terão bastante êxito se aplicarem esse conteúdo, tá? Alguma última dica, gente? A dica-chave para finalizar? Antes de eu esquecer, né, como o pessoal está pedindo, se o Minoro permitir, pela nossa parceria, tá? Queria ofertar para vocês aí pelo menos uma turma, né, Minoro? As turmas são feitas até 24 pessoas, do Missão Possível. Para os clientes, né, da Quality Cert, se quiserem participar, 50% de desconto, tá? São 24 vagas, tem uma turma 7 e 8, tá bom? Para fazer esse programa online comigo e com o Minoro, né? Mais com o Minoro do que comigo também. E o pessoal está pedindo, Ney, eu vou, se você quiser, vou disponibilizar aí 3 livros para você sortear para o pessoal. Aí é a teu critério, tá bom? Eu não sei como fazer isso, mas o pessoal perguntou aqui excelente, também. Excelente, muito bom. A gente tem o cadastro de todo mundo, a gente sorteia isso hoje ainda. Você manda alguma coisa para o pessoal lá e eu já mando os 3 que eu tenho aqui disponível para vocês. E a dica toda mudança requer mudança de comportamento. Se você fizer a mesma coisa num cenário diferente, não vai funcionar. O cenário mudou, a gente tem que achar uma nova forma de se adaptar e fazer diferente. É claro, só que vai aprender muito e, como uma pessoa aí comentou, não será mais o mesmo. Nós vamos sair disso com custo menor, com uma performance maior, e se a gente encarar isso de forma positiva, né, com mais relacionamento, inclusive, em casa, família, administrar isso de uma forma melhor. Você pode ter certeza, né? Minoro. Para fechar, André, dizer que, pessoal, trabalhar mais não é ser mais produtivo, né? Trabalhar melhor é você realmente implantar essas coisas, que eu sei que não é fácil, mas é tudo uma questão de criar o hábito, pensar nas estratégias corretas, e dá para fazer, E é muito gratificante. Que bom. Se o pessoal gostou, né, Ney? Curtiu o link aí do vídeo, compartilhar com as outras pessoas. A gente está fazendo isso de bom grado para ajudar, sem custo, né? Fazendo isso para colaborar, porque quanto mais a gente colaborar, mais as empresas vão performar, mais rápido a gente volta para o jogo, melhor para a Net Profit, melhor para a Quality Cert, para o mercado, para as pessoas, né? Para os empregos, para tudo. Maravilha, agradeço novamente. Inclusive, estamos finalizando a live com mais pessoas do que no início, elas não param de entrar. Por mim, a gente falaria até meio-dia aqui, mas já tem gente falando que tem que enviar raiz, então chegou o nosso horário. É só agradecer a todos que nos acompanharam de coração e, mais uma vez, a Net Profit pela parceria. Um forte abraço a todos. Eu que agradeço. Obrigado.